Bom dia, a gente começa mais um Gotejamente Podcast. A gente vem trazer um assunto bem importante aí. A Daiane trouxe uma discussão para a gente no grupo de trabalho e resolvemos conversar sobre o assunto do social washing, que é bem importante aí, é um termo novo e que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário atual das empresas. Então a gente tem também o Jump Park e o Jump Barbecue de Jundiaí. E Daiane, por favor, apresente-se para a gente falar um pouquinho sobre isso. Só para contextualizar, social washing ela se refere à prática de empresas ou indivíduos que utilizam estratégias de marketing para promover uma imagem socialmente responsável, só que não tem um compromisso genuíno com as causas sociais, na realidade. Sim. Tudo bem, Felipe? O tema, na verdade, eu sempre falo sobre esse tema, é uma palavra que eu uso bastante, né, o social washing. Eu vejo que poucas pessoas conhecem esse termo. Eu até falo que social washing é sinônimo de marketing filantrópico, né? Mas, na verdade, o que a gente vai falar dessa questão? Por que esse tema, né? Na verdade, o que eu queria falar? Do social washing, das campanhas mensais, né? Porque nós estamos em setembro. Então, em setembro, a cor das campanhas mensais mais famosa, porque normalmente em um mês tem mais de uma campanha, mas setembro é o quê? O setembro amarelo. Então, o que eu quero dizer? O social washing das campanhas mensais e o aumento dos casos de suicídio no ambiente de trabalho. O que isso tem a ver junto e misturado? Gente, tudo, né? Foi o que o Felipe falou, acho que é importante a gente entender os termos, né? Acho que toda a empresa e as pessoas estão falando muito que nós estamos no setembro amarelo, que é o momento de você evitar, né, e reduzir os casos de suicídio, né? O Felipe já deve ter ouvido isso no trabalho dele, está todo mundo falando, e o pessoal está com selinho amarelo. Se precisar de ajuda, procure, não é, Felipe? Com certeza. É um tema muito forte. Só que o que é engraçado, porque as empresas elas estão no engajamento de campanhas mensais. Então, a gente começa o quê? A gente começa janeiro já com diversas campanhas. Aí você tem o Janeiro Branco para falar da saúde mental. Aí você tem também em janeiro o câncer do colo de útero. Aí você tem hepatite em janeiro. Aí em fevereiro você fala sobre leucemia, Alzheimer, lúpus, aleitamento. Não, Alzheimer e lúpus. Aí em março você fala do câncer coloretal. Aí em abril você fala de autismo, segurança do trabalho. E aí você vai indo, né? Tudo isso começou, a gente fala, ficou muito forte por conta do outubro, que era o câncer de mama, e logo em seguida o novembro, né? O rosinha do outubro, né? Do câncer de mama, né? E o novembro, que é o câncer de próstata. E aí depois Daiane, disso... é muito legal essa questão que você trouxe do social washing e o suicídio no ambiente de trabalho, essa questão, ainda mais que a gente está no setembro amarelo, tem um monte de campanha, né? E embora pode não ser imediata essa relação, mas ela precisa de uma análise muito aprofundada no ano inteiro, né? Porque o social washing ele cria uma imagem distorcida da realidade da empresa e pode mascarar problemas internos que contribuem para o ambiente tóxico e prejudicial à saúde mental dos colaboradores, né? Então é bem complicada assim a situação. Exatamente. Eu acho que é importante, Felipe, eu começar explicando, porque muita gente não sabe o que é o bendito social washing, né? Que é um termo que eu uso bastante, e as pessoas falam assim, mas o que é? O Felipe começou falando um pouco do que era, mas vamos explicar, gente. Talvez tenha um termo que vocês devem ter ouvido mais, que é o greenwash. O que é? É o greenwash. Quando empresas fala assim, eu sou muito preocupado com o meio ambiente, faz um baita marketing, aqui a gente faz reciclo, a gente faz reuso, mas essa mesma empresa é a empresa que vai lá às escondidas e contamina manancial,
é empresa que faz várias outras coisas que tem danos muito maiores para o meio ambiente, mas isso ela não mostra. O marketing filantrópico dela não mostra isso. E aí começou-se com greenwashing, né, que foi até um termo, acho que foi nos Estados Unidos, no hotel, é engraçada a história, porque o hotel falava que tinha todo um cuidado com toalhas, enfim, da pessoa viu que aquilo não era verdade, era só o marketing para dizer eu sou amigo do meio ambiente. E aí depois dessa veio o social wash, né, que daí ele se ramifica em vários termos, né, e qual que é a questão? Por que o social wash? Porque a gente está desde, eu acho que de 2004, muito em foco na palavra ISG, né? Do meio ambiente, social e governança. Então, o que acontece? É legal as empresas falarem assim, eu me preocupo com o social. Só que muito será que... bonito, né? Muito bonito ter o SG na empresa. Exatamente, mas o ESG, o social... Gente, você já ouviu falar tanto de burnout? Burnout, na verdade, é uma palavra até que nova, né? Ela veio depois do boom ESG. Se as empresas se preocupam tanto com o social, por que tem tanto funcionário doente, por exemplo? Né? E aí a gente está falando, e vou além, a gente está falando de campanhas mensais. Se eu começo o ano dizendo da saúde mental, que é o janeiro branco, e por exemplo, eu tenho a questão lá em abril, que é o abril azul, né, linkado à questão do autismo, por exemplo, e você tem, por exemplo, em agosto agora, foi violência contra a mulher, que foi o agosto lilás. Por que a gente tem tantos históricos ainda de assédio, de preconceito, de não diversidades? Ou seja, não tem alguma coisa errada? Né, Felipe? É uma coisa que você tem que parar para pensar. Sim, né? Infelizmente, é algo que acontece em toda empresa, sabe? É bem complicado. A gente considera assim, além desse assédio sexual, tudo, tu tem assédio moral, enfim, no ambiente de trabalho, falta de apoio psicológico, que é o principal, muitas vezes, a sobrecarga de trabalho, sabe? Então, e aí, assim, uma coisa que o social washing traz, assim, que a minha percepção é que quando a empresa ela pinta um quadro positivo maravilhoso, que ela é ESG, que ela é 100% dedicada ao social, à governança, ao ambiental, então isso daí acaba silenciando as vozes daqueles que sofrem, sabe? E impede que verdadeiras causas sejam identificadas e tratadas. Então é muito problemático isso. Eles se vendem como uma coisa, vem aqueles selos Great Place to Work lá, e aí quando tu vê, não é bem aquilo que está acontecendo, sabe? Exatamente. E aí, o que a gente está dizendo? Eu vou além, porque o que vem a palavra na social wash? Uma lavagem social. É como se você estivesse fazendo make-up, uma maquiagem para mostrar externamente, só para deixar bonito, mas que você tirando aquilo internamente, a verdade, é muito diferente do que é mostrado, né? Por isso que eu falo que tem tudo a ver com marketing filantrópico. E o termo, por que eu gosto tanto, eu uso tanto esse termo, né? Eu fiz uma pós em SG, na UFSCar, e no TCC, por eu ser de saneamento, todo mundo esperava que meu TCC eu quisesse falar sobre água, que é o que eu faço da minha vida, né? Eu até lembro que no momento da escolha, que a gente teve uma reunião, quando eu falei social wash, o pessoal se espantou, mas você vai falar sobre isso mesmo? E eu falei sim. E aí, no meu caso, eu foquei no social wash linkado às questões raciais, porque eles entenderam que o social wash era muito amplo para um TCC. E aí foi quando eu fui estudar. Por quê? Porque também tá em alta as empresas falarem que elas são são contra o preconceito, que negro tem vez e tudo mais. E aí, lá nesse estudo que eu fiz, enfim, uma ONG, né, junto, os dados foi passado por essa ONG, que a gente foi vendo os resultados que tem, né, da questão da economia, né, e vendo as diferenças de salários, as diferenças de cargo linkado à questão dos negros. E você vê empresas que falam que não, é tudo igual, e você vê que dentro delas isso é um mito, que às vezes você vai ver que a pessoa negra, ela é o operador que menos ganha, ou é a pessoa da faxina. Sim. Então, foi um termo que foi muito impactado em mim, né? E
E aí eu sempre tento escrever sobre esse tema social washing, por quê? Porque a gente tem também, Felipe, uma coisa muito engraçada, que é falar que sempre é a culpa da empresa, né? A empresa tem a Sim, sua e grande Daiane, parcela. que nem eu comentei, essa situação que tu colocou em relação aos negros, que não têm os cargos melhores, enfim, sabe? É aquela questão que eu coloquei ali, a narrativa da falsa percepção da realidade, sabe? Que acaba silenciando as vozes das vítimas e até muito mesmo dos familiares, sabe? Que aí ninguém fala porque, nossa, eu sou um parente teu e vejo, não, aquela empresa é a melhor empresa de trabalhar no mundo. E a realidade não é essa. Tu E tá você nem mal lá pode dentro, falar qualquer realidade, né, Felipe? Porque muitas pois vezes é, e você tu fala não a realidade, pode. você perde o emprego. E aí tu perde emprego, tu depende daquilo para sustentar a família, então tu vai sustentando aquela situação até uma hora que o cara se torna insustentável. O cara implode, o cara acaba, sabe, fazendo Exatamente. E por N, que N coisas. Exatamente. E por que, né, a gente escolheu falar? O que tem a ver social wash, campanhas mensais e suicídio? No final do ano passado, saiu um estudo dizendo que nesse último ano, né, 2023, acho que ele saiu em novembro de 2000 ele saiu em novembro de 2023, nesse estudo falava que tinha aumentado em porcentagem os casos de suicídio no ambiente de trabalho em mais de 367%. Esse estudo vocês podem encontrar, né, na rede, ele foi feito pela Mental Cream, né, uma consultoria de saúde mental no trabalho. Então, ela falou que foi mostrado no estudo que em 2023, de 2023 para 2022, né, que a gente que foi tido no Brasil um aumento de 367%, né, de somando casos, ideações, né, sobre suicida. E é importante a gente reforçar também que a maioria, muitas vezes, as pessoas não falam sobre o tema. Então, se a gente está falando de 367, provavelmente o valor é muito maior. E aí, foi aí que eu estava pensando, né? Pode falar, Felipe. Não, é que eu ia dizer, é interessante esse estudo, e aí dá para linkar até com o papel das redes sociais, né? Que assim, ó, a rede social ela acaba amplificando o discurso positivo da empresa, sabe? Então assim, ó, na rede social da empresa é tudo muito bonito, sabe? Então tu amplifica o teu discurso de que tu é uma empresa ESG dedicada ao social, enfim. E aí isso também traz para o funcionário é prejudicial, é um ambiente prejudicial, sabe? Porque daí que acontece? As redes sociais elas acabam fazendo o funcionário ou até a própria família desacreditar nas pessoas que estão denunciando os problemas, sabe? Os problemas internos da empresa. O cara vai lá e denuncia e na realidade a sociedade está vendo na rede social que está tudo muito bonito e que não é aquilo que estão falando. E aí tu acaba desacreditando as pessoas. Exatamente, porque a gente vive, Felipe, o que você falou é importante, porque a gente vive num mundo onde o marketing, as redes, elas citam regras, elas formam a mentalidade das pessoas e as pessoas não estão mais pensando. As pessoas muitas vezes deixam que o outro diz. Então, uma coisa eu estou falando, olha, o ambiente de trabalho que eu estou é nocivo. E a pessoa vê lá que a empresa que você está, muitas vezes, está entre as 100 melhores para trabalhar. E isso é muito louco, né? Porque daí entra numa questão de, puxa, não tá certo. E aí Sim. foi vendo exatamente esse poder, porque assim, a gente nunca se ouviu falar tanto de cores, né? E aí a gente vai. E os índices, ou seja, as empresas nunca estiveram tão engajadas com a questão social, ambiental, enfim, e os índices de casos, né, tentativas, ideações, né, de pessoas que perdem a vida linkadas às questões do trabalho, eles têm aumentado. Então tem alguma coisa errada. As palavras não condiz com o quê? Com as ações. E Sim. na verdade, por isso que eu falei, não, eu vou usar um termo que eu social, acho que é uma coisa que eu já estudo há muito tempo, e vou
fazer as pessoas refletirem, né? Eu dei até uma procurada para ver se tinha algum estudo, algum case linkando essas 3 coisas, eu não encontrei. E eu falei assim, não, as pessoas têm que refletirem que não adianta, gente, todo mundo agora falando do Setembro Amarelo, que tem que falar assim, mas Setembro Amarelo, ele deveria ser o quê? Deveria ser ações diárias, ele deveria ser todos os dias. A mesma coisa o Setembro Amarelo, a mesma coisa o Janeiro Branco, o Abril Azul e o Agosto Lilás. E o que me fez pensar muito sobre isso, até queria compartilhar com vocês, foi que mês passado teve um caso muito, muito tenso de uma garota de 13 anos que foi abusada, né? Por no mínimo 10 caras, ela lá na região da Praia Grande, em São Paulo. O assunto vem à tona em agosto, exatamente no agosto lilás, que é o agosto que a gente fala que é violência contra a mulher. Só que esse assunto não foi você nem via as pessoas falando na rede. E eu fiquei bem impactada, porque os pais dela acabaram sabendo por ter visto um vídeo dos caras gravando, ou seja, esse vídeo estava sendo espalhado com os colegas de classe. Olha que coisa louca. Rede social, isso acontecendo, a menina já tinha sumido 3 dias, é assim que se descobre aonde ela estava. E aí eu achei que as empresas fossem pegar o gancho disso, por quê? Porque há 2 meses atrás, a gente estava numa discussão que estava, né, para ser aprovado que em casos de a pessoa que fosse, por exemplo, abusada engravidasse, se ela tirasse depois das 22 semanas, ela poderia também ser presa. Gente, não é o tema aborto, tá? Eu tenho meu posicionamento, né? Particularmente, eu sou contra, exceto, eu falo, nos casos que a lei já fala que tem essa permissão, por quê? Porque não sou eu que estou sentindo a dor, eu não sei como a pessoa que ela tá, como é que, enfim, não é esse tema. Só que, assim, o que eu achei muito louco e muito injusto é ter cogitado a ideia de penalizar a vítima, sendo que a gente tem leis tão brandas para os agressores, né? Então, eu achei que quando eu vi esse caso, eu falei, nossa, eles vão usar isso como exemplo. As empresas vão falar de setembro também da violência, por quê? Mas é abuso. Gente, a gente tem assédio moral e sexual no trabalho. Você tem vários casos, às vezes, a pessoa dizer que o patrão, né, assedia e a pessoa com medo do emprego, ou numa dessas festas, a pessoa acaba bebendo demais, acontece um abuso, a pessoa tem vergonha de falar. Então, se eu tu quero acaba falar... criando o ambiente de medo e silenciamento, né? Exatamente. Então, e o que eu achei mais louco, que eu fiz uma postagem na minha rede, né? E aí eu ouvi uma coisa assim, eu tinha feito e eu falei assim, naquela mesma semana eu tinha visto uma série, né? Não Nos Calaremos, né? Ela tá no Netflix, o nome em português é esse, mas o nome dela em espanhol, que é uma série espanhola, é uma mexicana, é espanhola, Ni Una Mais, não, Ni Una Menos. Ni Una Mais, por quê? Porque foi linkado ao movimento Ni Una Menos, que aconteceu depois de uma jovem ter sido abusada na região na Argentina e ter saído ileso. As pessoas que cometeram aquilo, os caras foram, na verdade, tiveram que responder, mas não pelo abuso, mas pelo consumo de drogas, né? E aí esse também movimento é linkado àquele movimento Me Too, que também fala da causa. E aí eu falei, puxa vida, aconteceu esse caso, a gente está falando de violência e ninguém está falando sobre isso. E eu fiz uma postagem, eu até tinha mudado a foto do meu LinkedIn, tinha colocado, né? Eu falei, por que a gente não tem o nosso movimento também? O Brasil tem que falar sobre isso, nenhuma mais, para que, se quer começar, vamos começar aumentando a pena dos abusadores, vamos começar fazendo justiça para que o ambiente da mulher seja mais seguro. E aí, quando eu fiz isso, eu ouvi algumas críticas que eu fiquei bem abalada, que na hora eu tirei. Olha que coisa louca. Eu até te falei que fiquei muito triste, porque o que eu ouvi foi que eu estava usando uma causa para me promover. E eu falei, peraí, gente, se tudo
metade das minhas coisas, vocês podem ver na rede, embora eu seja especialista em saneamento, eu sempre falei das questões sociais. E nessa série que eu falei que eu assisti, tem uma parte, eu não vou dar spoiler, mas que eu acho muito impactante, que a menina tenta lutar contra isso, né? E cria uma rede e tal, e para poder ajudar uma amiga, e todo mundo começa a criticar, porque o abusador não tinha cara de abusador, é a mesma coisa. O seu chefe que faz assédio, normalmente para os outros ele é um santo. Sim. Não tem cara, exatamente. E nessa série, lá, quando ela faz isso, todo mundo critica. Mas tem uma pessoa que vê aquilo e tem coragem e vai lá fazer a denúncia. E aí, depois dela, vem várias outras. E é o que a gente vê nas redes quando alguém tem coragem de falar de um abuso, né? Ou quando alguém tem coragem, por exemplo, de colocar a cara a tapa e dizer, olha, eu sofri isso com o meu chefe, olha, a empresa não deixava a gente ter folga, né? A coragem de dizer, de quebrar tabu. Então, foi quando eu comecei a pensar, e eu fiquei muito, muito chateada na semana, e falei, meu, o agosto lilás é social wash. Então, foi quando eu pensei, eu falei assim, peraí, é verdade. A gente está em agosto e mês que vem é setembro. Vai todo mundo falar da questão de, ai, gente, a sua vida vale. Mas será que eu estou preparando? Muitas vezes a pessoa que vai lá e desiste da vida, ela está desistindo por uma violência que ela sofreu, ou por várias outras coisas que eu milito durante o ano, que eu digo que milito, e na verdade eu não milito. E aí o que vai acontecer? Reflete nos índices do Setembro Amarelo. E foi aí que daí a gente foi falando, eu falei assim, meu, isso é um celote, não é? Sim. É interessante, assim, ó, voltando para o ambiente empresarial, vamos lá, que a gente vê, que a gente está falando muito também nas empresas, suicídio em empresas, coisas assim. São quais, eu pontuei assim, ó, os indicadores que podem sugerir a existência de uma relação entre o social washing e o suicídio, sabe? Que aí vem aquela questão da discrepância entre a imagem pública e a realidade interna. Um outro ponto que eu acredito, assim, ó, aumento dos índices do afastamento por motivos de saúde mental. Então, o aumento significativo de afastamento por problema psicológico pode indicar realmente uma existência de um problema sistêmico, sabe? E aí é bem crítico, porque tu vende uma imagem e internamente tem outra. E aí, eu acredito muito que quem faz a fiscalização disso daí, porque isso acaba indo para o sistema nacional de saúde, enfim, porque provavelmente as pessoas vão para um SUS, alguma coisa, e tu vem de uma empresa. Então, se tu tem um controle dizendo, pô, aquela empresa fala que ela é great place to work, e tem muito afastamento psicológico, e gente se afastando por burnout, e tem gente se afastando por N motivos, peraí, então ela não é um lugar bom de se trabalhar, entende? Ela não é aquele tudo que vendem, tá? E aí, outra questão, assim, a falta de transparência realmente nos casos de suicídio, sabe? Das empresas tentarem esconder ou minimizar a gravidade dos casos de suicídio entre os funcionários. Tá? É bem preocupante. E aí, outra questão que eu vejo é a dificuldade, assim, ó, quando tu tem dificuldade de encontrar informações sobre as políticas de saúde mental das empresas, sabe? Tu não tem informação clara sobre um projeto ou então algo que eles estão fazendo sobre saúde mental, que já pode ser um sinal de que a empresa não prioriza a saúde mental dos colaboradores. É verdade. E o que você falou, Felipe, é importante. Por exemplo, né, é um assunto que as pessoas não gostam de falar porque fala que é tabu. Eu sou Sim. da vertente e eu sou totalmente a favor que esse assunto precisa ser falado, porque muitas vezes alguém ouvindo isso, você pode tirar, a pessoa pode se sentir que ela está abraçada e você pode ser aquela voz que ela precisava ouvir para não ter aquele rompante. Porque muitas vezes, e se mostra, assim, os estudos mostram, né? Depois a gente vai ter um podcast mais
que vai mais entrar nessa questão do suicídio, mas quero te dizer assim, que dos 10 dos casos, 9 poderia ter sido evitado. E uma coisa que é importante a gente falar da questão do ambiente de trabalho é que, assim, se as empresas estão tão linkadas ao social, exatamente, por que eu tenho sempre mais pessoas doentes? E não só a doença, eu falo mental, eu falo a física também, porque vários estudos linkam, por exemplo, que várias doenças, elas vêm ou do estresse, ou tem gente que às vezes a pessoa não tem folga, trabalha que nem louco, ela não consegue ter uma boa alimentação, ou seja, tudo que eu estou fazendo, eu vou refletindo na pessoa. Então, são coisas que a gente sim tem que falar, né? O Felipe, por exemplo, ele trabalha com operação, então essa questão da produção para ele está muito forte, né? Mas, por exemplo, a gente tem que ser o quê? Produtivo. Isso em toda empresa, não é? Você fala assim, de produção. Com certeza. Né? E da onde veio essa questão de ser produtivo, né? Ela veio até antes da questão que a gente fala da Revolução Industrial. Os estudos falam que ela veio, é um termo que se usava muito no exército, né? Que você tem que, assim, produtivo, você tem um padrão, né? E você tem que, olha, o seu padrão que você quer, e você tem que ter mais que o máximo possível, que nem numa guerra. Ao padrão, vamos seguir assim, tal, e ter os resultados. E aí a Revolução Industrial abraçou isso, e quanto mais, melhor, né? Até chegou um momento que se viu que as pessoas precisavam de uma carga horária. Por quê? Porque foram tentar aumentar, não, vou trabalhar 5, 6, 7, 10, lá. Aí você vai vendo que, em vez de aumentar a produção, você começa a ter queda. Assim, na teoria, né? Mais carga horária, só que as pessoas, muitas empresas não conseguem entender isso. E aí, depois, a gente veio com outro fator, né? Eu até acho legal ter um podcast da Feneut, que ela fala sobre isso, que é a criatividade. O que acontece? Hoje, qual que a gente fala que a nossa maior mão de obra, o nosso maior recurso é humano. Então, tá legal a pessoa ser criativa. Por quê? Você tem que inovar. Você não pode ser mais do menos. Mas tem um problema. Se você trabalha demais, como é que você vai inovar? A sua mente está cansada. Por exemplo, uma coisa que sempre acontece comigo, vou dar um exemplo. Quando estou procurando uma coisa, você está tão desesperado, você fica focado. Aí, de repente, você está pé da vida, e você desiste de procurar aquilo, e aí, quando você está fazendo outra coisa, você vai lá e você acha aquilo que você estava procurando. É quando sua mente se desliga daquilo, né? Você fala assim, onde eu colocaria? Quando você precisa ter uma ideia. Às vezes, você está numa reunião, você está discutindo, e quando você não está pensando naquilo, você tem ideia. Uma coisa que é muito fato, que até o Felipe vê muito, assim, eu sou muito louca das ideias. Às vezes a gente está falando de um assunto, você está falando de uma coisa, né? Aí, de repente, o assunto mudou. Aí, do nada, eu falo assim, gente, peraí. Eu tô pensando em tal coisa, porque eu fiquei tão focada, às vezes, por que eu não pensei no momento que eu estava falando daquilo? E, às vezes, eu tô pensando em tal coisa, já aconteceu de você estar na praia, que é aquele momento de descanso que você tem aquela ideia surreal. Por quê? Porque a sua mente precisa também de descanso para você ser criativo. Então, é engraçado, não é? Mas os seus momentos de lazer são os momentos que você também é criativo e tem um retorno, porque é o momento que sua mente está descansando e você começa a olhar as coisas com outras óticas. Só que no momento que as empresas elas cobram cada vez mais, elas querem produção, elas querem criatividade, elas não colocam um pilar, um balanço, né? Nisso, tudo desanda, não é? Com certeza. E uma coisa que é interessante, assim, a legislação brasileira não trabalhista, ela não aborda o tema de social washing, né? Não. E outra coisa, Felipe, vamos além, né? Tem até um podcast que eu super recomendo para vocês do Mamilo, falando sobre isso, que daí tem um especialista que ele faz pós nisso, né, lá na Escócia, um dos maiores observatórios sobre o tema, suicídio, e ele fala não só isso, a gente fala de saúde, só que a legislação também não fala, não. Sim, fala que suicídio é uma coisa endêmica, só que não se fala as causas de resolver a questão.
Tá, que nem você fala, ó, o Covid, por exemplo. Gente, eu preciso usar máscara, eu preciso da vacina, eu preciso disso. Como que eu vou prevenir? Só que a questão do suicídio, tá, eu vou mudar políticas da empresa, eu vou mudar a fala, eu vou fiscalizar. Não adianta falar, ai, a pessoa se Ah, sinta sim. parada. Não se fala. Então, Na realidade, eu acredito que deveria ter obrigatoriedade de política de saúde mental. Isso é uma coisa que é exatamente. imprescindível, E ver sabe? resultados, né, Obrigar, Felipe? obrigar a implementar política de saúde mental, oferecer programa de apoio psicológico aos colaboradores, enfim, essa que é a ideia, sabe? Investigação em casos de suicídio, então de problemas recorrentes de saúde mental, e o principal também, proteção aos denunciantes, sabe? Garantir a Exatamente. proteção de quem está denunciando prática abusiva e que coloca em risco a saúde mental até dos próprios colegas. Pode ser que não seja comigo, mas eu estou vendo uma situação que tá fazendo mal para alguém e aí como é que eu vou me posicionar, sabe? É, Eu e eu, falo e aí eu viro alvo ou eu vou ser protegido, sabe? Isso não existe isso ainda. mesmo. Isso mesmo. E outra coisa, Felipe, que é importante falar, você falou assim, proteção para os denunciantes. Eu vou além. Será que as pessoas têm coragem de denunciar? Por quê? Porque mesmo quando você fala de ouvidoria, muitas vezes o pessoal fala, eles sabem quem foi. Eu vou dar um exemplo, gente, uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei numa empresa que ela estava listada entre as 100 melhores para trabalhar, as 20 melhores com mulheres, e foi assim o ambiente de trabalho mais nocivo da minha vida. E eu tive um chefe muito louco, sabe? Muito. É... Se você vê essas mensagens que eu recebia, eu lembro que uma vez eu estava de férias e eu estava de férias, eu estava no Jalapão e eu vi uma frase assim, né? Ele mandou um áudio e disse assim: você não pode, não é porque você está de férias que a empresa tem que parar. E eu já não sabia o que era férias assim por muito tempo. E o que foi louco que eu não aguentava mais as palavras e as falas, enfim. Aí eu fui fazer uma denúncia, né? Fui subir e falar assim: olha, isso está me fazendo mal. Eu comecei a ter sintomas. Eu era uma pessoa que achava que o burnout, nossa, será que acontece? Achava que era um pouco do mimimi, até acontecer comigo. Sim. E eu comecei a ver, tipo, coisas que eu fazia com muita facilidade, muitas vezes, sei lá, vou fazer uma soma, dava aqueles brancos na cabeça, uma coisa muito louca. E eu fui subir o nível, porque a empresa falava, não, é uma empresa inclusiva, você vai falar. Eu nunca esqueço isso, gente. Eu estava numa reunião com o diretor e com a pessoa do Recursos Humanos, especialista nisso, e fui contar, fui mostrar. Sabe o que eu ouvi? Por que você veio falar isso para a gente? Eu já tinha tentado resolver com o gestor. Ele falou assim: você tem que resolver isso com ele. Agora você vai ligar para ele e você vai pedir desculpas por você ter vindo falar com a gente. Eu fiquei em choque. Porque, assim, o que a empresa falava é leve as questões. E eu não era a única pessoa na empresa que reclamava da postura dessa pessoa aí, nem sei como eu falo. E aí, quando eu peguei e liguei, assim, tipo, literalmente você vai falar assim, você é persuadida a fazer aquilo, e eu não esqueço que daí eu tô no trabalho, fui ligar, aí à noite essa mesma pessoa me ligou e falou para mim assim, você acha que não ia chegar em mim? E eu fui ofendida, foi uma das coisas mais loucas da minha vida. E aí, a partir desse momento, eu falei assim, não, eu preciso do ajudo, eu pedi para o psiquiatra, né? Eu falava, não, remédio não é necessário. Você começa a ver que você precisa daquilo para seguir. E é engraçado que a mesma empresa chegava no janeiro branco, falava assim, nossa, tá tudo legal. E, gente, por que eu tô dando esse exemplo? Uma coisa que eu não gosto de falar, esse detalhe, porque é uma coisa que realmente é ruim, me faz mal, mas por quê? Eu sou uma pessoa que sou conhecida como corajosa, que eu sempre enfrento os problemas. Só que eu passei por isso. Então, imagine aquela pessoa que já tem o perfil de ser um pouco mais quieto, sabe? E não conhecer muitas vezes os seus direitos e a lei, o que elas não passam. Então, Felipe, o que eu acho mais louco é. Será que as pessoas, quando vai falar assim, 100 lugares melhores para trabalhar, será que a pessoa vai ter coragem
de falar que lá é um lugar ruim, porque ela não sabe, ela fica com medo para quem aquilo vai, né? Então as pessoas não contam o que passam. E isso é muito louco. E será, Felipe, por exemplo, se você contar para o seu colega que está vendo aquilo, seu colega vai te defender, o que ele vai colocar na balança? Ele vai colocar na balança o errado ou o emprego dele? Pois é. E isso é muito louco. complicado. E aí você vai dizer, aí eu entro na parte de que será que isso, social osh, é só culpa da empresa? Por que eu entro nisso? Se as pessoas tivessem coragem também de se manifestar e de cobrar, a empresa seria um pouco que ela teria mais, ela seria forçada mais a fazer isso. Sim. Exatamente. Só que a empresa ela é formada por quê? Por pessoas. Então, quanto mais tóxica a empresa, mais pessoas tóxicas eu tenho ali. Então, É um uma mudança cultural, né? Você tem que mudar a cultura da empresa completamente. Exatamente. Então, é um termo que eu preciso falar. E o que foi a ideia dessa primeira live, que vai ser de uma série, sobre esse tema de ajudar, né? Dizer assim, a gente precisa fazer um autorreflexo de quem somos nós. E isso daí não é só da empresa, né? A gente vê como a gente está em casa, né? Porque muitas vezes, se uma pessoa chega em você, foi o que o Felipe falou, a empresa está lá em casa e está entre as melhores de marketing para trabalhar. E aí a pessoa chega falando, não aguento, meu gestor está horrível. Começa a sinalizar que ela não está bem, você tem que ouvir, sabe? Tentar entender. Por quê? Porque talvez você chegar, ela já está passando um inferno, às vezes trabalha, sei lá, 10, 12 horas por dia. E aí você chega em casa e você fala assim, não, mas você está inventando, não, você não quer trabalhar. Faz o quê? Essa pessoa, numa sociedade onde a gente é cobrado por quê? A gente é cobrado para ter o quê? A gente é cobrado para sempre ser perfeito, né, Felipe? Você não aguenta, você não pode ser imperfeito, né? Sim, não pode ser perfeito. E você é cobrado por isso. Só que o que acontece? A gente esquece que as pessoas são diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu e o Felipe, né? A gente tem um projeto duetos. Eu sou focada mais numa área, normalmente nas histórias. O Felipe, toda essa parte de design, de mexer, ele tem mais habilidades do que eu, né? Então, e tem coisas assim, quando eu até lembro, quando a gente estava fazendo o logo. Meu Deus. Eu tinha ideia de mais ou menos como eu queria, e aí o Felipe foi vendo, aí eu fui desenhar na mão mesmo, sabe? Eu sou engenheira, gente, engenheira química e tal, mas essa parte de desenho de mão não sou eu, não, pelo amor de Deus. E aí eu fui desenhar, aí eu mandei a foto do desenho na mão pro Felipe. Gente, vocês verem o desenho, você vai perguntar se foi o meu filho que fez, né? Porque eu falei, Felipe, você tá entendendo a ideia, né? Ela tá perfeita. A ideia foi passada, né? Mas o desenho tava difícil. Então, por quê? Porque era uma habilidade que eu não tinha. Então tá tudo bem, gente, você não ser perfeito. Claro. E tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, aí você fala assim, você vai naqueles testes, né, de trainee e tal. Nessas empresas, não, você fale alguém que você queria ser. Aí você vai lá e pensa naquele cara que, sei lá, que criou o Facebook, ou você pensa no dono da Apple, você vai pensar em gente assim que puxa, que teve muito sucesso. Só que a gente chega num ponto que quando você fala assim, quando você faz assim, você tá falando, né? Pensa no que eu quero ser. Só que nem todo mundo vai ser ele, você não vai ter várias pessoas iguais. Cada pessoa, ela tem uma singularidade, né? E aí você vai dizer assim, mas todo mundo quer sim, todo mundo quer o sucesso e tal. Mas nem todo mundo vai ser top naquela área, naquele ponto, e tá tudo certo isso. E o que eu quero que a gente reflita nessa questão, e sobretudo as empresas e as pessoas. Não podemos ser social watch, a gente está falando de ISG. Então, assim,
Pessoal que é de marketing, questione. É legal você fazer o marketing filantrópico, você pegar e você colocar na rede, que é tudo aquilo, você sabendo que o seu colega muitas vezes está sofrendo essa realidade. E outra coisa que eu acho importante também a gente falar e a gente fazer é... Por exemplo, está no ambiente de trabalho. A gente já parou para pensar que a gente não olha nem os olhos do nosso colega de trabalho, muitas vezes? A gente fala oi, 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 né? Porque é muito automático, né? Exatamente. O mundo anda tão acelerado que tu acaba... Às vezes tu passa do lado da pessoa, até na rua, no supermercado, e tu não olha porque tu sabe, tu não presta atenção no que tá acontecendo. É uma situação bem difícil, assim. Eu já passei por isso, sabe? De chegar na empresa e alguém chegar pra mim e falar assim, pô, tem algum problema comigo? Tu passou por mim ontem, me olhou na cara e não me deu um oi. Eu falei, cara, eu não te vi. Sabe? É uma situação bem engraçada, mas é preocupante. Exatamente, a gente tá assim, né? E aí o que acontece? Às vezes um olhar ou assim, conte comigo, era tudo que aquela pessoa às vezes precisava ouvir. E aí, o que eu quero dizer? Não adianta eu chegar em setembro e eu pegar e balançar uma causa se essa causa não faz parte do meu dia a dia. E um ponto que eu acho importante também, que muita gente não sabe, mas o Setembro Amarelo, ele tem uma origem, né? E é uma origem muito triste. Por que aconteceu o Setembro Amarelo, né? Teve um jovem, né, lá nos Estados Unidos, o nome dele era Mike, ele tinha 17 anos quando ele né, atentou contra a vida, né, e cometeu o suicídio. O que acontece? Quem era o Mike? Mike, ele era muito habilidoso e ele tinha um Mustang, aquele famoso Mustang 68, e ele mesmo pintou o Mustang de amarelo, né? E os pais falam, não sei se eles tinham problema emocional, enfim. Só que os amigos não percebiam que o Mike estava ruim. E quando aconteceu a tragédia, no momento do velório, os pais do Mike entregaram bandeirinhas, né, amarela, né, esses selinhos amarelos para quem estava no velório, né? Porque o Mike era conhecido pelo Mustang Mike, que era amarelo, né? Então, os pais, no dia, olha só, gente, no dia do velório, com uma cesta na mão, entregou cartões decorados com fitas amarelas. E dentro de cada cartão estava escrito assim: se você precisar, peça ajuda. Gente, quem fez isso Bem foi isso. o pai do menino que tinha acabado de cometer aquilo. Ou seja, eles estavam extremamente feridos, mas eles ainda tiveram dizendo assim, gente, se você precisar, não faça como o Mike, peça ajuda, né? E essa iniciativa, ela acabou sendo o pulo do gato, né? O estopim para se falar sobre o suicídio, né? Por quê? Porque se diz depois, conversando, e quem as pessoas que estavam lá, que muitas pessoas que receberam aquele cartão precisavam ouvir disso. Então, provavelmente, aquelas palavras, elas evitaram várias ações. E o que é legal, que elas vieram de quem estava sentindo a dor. Elas não foi um marketing, elas foram reais. Então, depois disso, o Setembro Amarelo ganhou muita força. E aí, o que eu falo? Fala assim, você é a favor de falar? Eu falo, sim. Eu sou contra você colocar na mídia como... Entre detalhes, não. Eu acho fazer isso disso daí como se fosse confetes do mídia. Não, tem que falar como um momento de reflexão. Só que o que eu quero dizer? A gente começou setembro, a gente está na primeira semana de setembro, porém, Setembro Amarelo deveria ser todo dia. Todos os dias eu deveria estar apto para falar com a pessoa. Você não precisa de assim, né? Todos os dias eu deveria estar apto, até muitas vezes para entender que, gente, se aquela empresa, se aquilo não é saudável para mim, eu tentar
já fiz tudo e denunciei tal, entender, ali não é o meu lugar. Ou você falar com a pessoa, você se unir nessa causa. Por quê? Porque hoje é essa pessoa, amanhã pode ser você. É isso aí. Então, é uma coisa que eu peço muito que a gente fala, a gente falar sobre o assunto, a gente não ter vergonhas para falar do assunto. E outra coisa, gente, não fazer o pré-julgamento das causas, né? Uma coisa que eu sempre falo, que você não pode ser uma gota num copo que já está cheio. Muitas vezes a pessoa passou por muitas coisas e tem históricos e conflito, várias coisas. E aí ela tá assim, o ambiente de trabalho está muito intenso, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E às vezes uma palavra, uma ação, faz aquele copo transbordar. E no momento do rompante, do transbordar de copo, que é aquele momento que a pessoa tem aquele... Sabe aquele momento que às vezes a gente tem, que a gente faz uma coisa sem pensar? A pessoa, para aliviar a dor, ela quer ter esse rompante. E até no podcast que eu falei do Mamilos, até uma frase que ela fala, que eu acho muito legal, como ela define esse ato. Ela fala assim, que é um ato derradeiro de uma vida cujo sofrimento se mostrou insuportável. É querer morrer para fazer a dor de viver parar. É um ato refleto de ambivalência entre o querer viver e o querer morrer ambiguamente. E aí, essa complexidade. Então, por que eu falo que das todas as cores, para mim, é a mais importante? Porque ela diretamente faz a gente refletir como os nossos atos podem ser danosos para a vida das pessoas. E teve um estudo que eu recomendo vocês a procurarem, da Fiocruz, que saiu ano passado, né? Na verdade, começo desse ano, que o Brasil, ele está tendo um aumento, né? Quando boa parte dos países do mundo está tendo uma redução nesses casos, né? O Brasil e a América do Sul está tendo esse aumento, exatamente entre jovens, e não só jovens, né? Você tem vários grupos que acabam entrando nisso. Por quê? Porque é um assunto onde a gente está errando, né? A gente tem essa mania de falar que é mimimi ou que a dor do outro não vale a pena. O que eu falo também que as cores do meu mundo eu consigo pintar, a minha forma de ver, mas eu não vou conseguir pintar as minhas cores no mundo do outro da minha forma. E por que a questão, né, da campanha, das campanhas do Social Wash? Por exemplo, vamos falar da inclusão. Vou dar um exemplo que eu sou muito linkada, que é o exemplo do autismo, né? Eu sou mãe atípica, né? Tenho um filho assim. E você sabe, por exemplo, que eles, cada um é de um jeito. Então, às vezes, você forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não tem habilidade, ou você falar palavras que a deixa desconfortável, você vai fazendo, pode fazer com que essa pessoa se sinta que ela é o quê? Que ela é um fracasso, que ela é uma derrota, que ela é tudo aquilo. E aí, os colegas vendo aquilo e simplesmente em silêncio, contribui para que o pior seja feito, né? Então, gente, o que eu quero fazer vocês refletirem e até pedir para o pessoal ouvir ou refletir, eu fiz até um artigo no LinkedIn sobre esse tema, é se a empresa tá, porque não cabe as campanhas, não, eu acho muito legal ter, só que as campanhas do mês sejam para lembrar, né, coisas que eu estou fazendo o ano inteiro. Isso não mesmo. Exatamente o marketing, né, do que eu poderia estar fazendo. E quando a gente fala do social wash, eu falo, por exemplo, é muito amplo esse termo, mas ele é um termo que você vê em todas as áreas profissionais. Por exemplo, a gente é do saneamento, né, Felipe? Isso. E a gente vê, eu falo muito dessas questões, tem lugares que a gente sabe que a água nunca vai chegar. Por quê? Porque não é rentável. Então, se a gente não assumir o papel e agir, foi por isso que veio o ITAS, por exemplo, não vai chegar. E aí adianta eu falar que eu sou a favor da universalização do saneamento Felipe, o áudio tá achando.
que eu sou a favor da universalização do saneamento, e eu saber que aquela pessoa não tem, e isso eu nada fazer, isso não é um social wash, né? Ou, né, Felipe, a gente vê muito isso também, o Felipe trabalha com gestão de risco, né? Isso. E aí é engraçado... É complicado. Gestão de risco, Felipe, você vê mananciais, quando você contamina o manancial, fica mais difícil limpar, né? Mas é que você vai ver, muitas vezes quem está contaminando é quem fala assim, eu sou amigo do meio ambiente, eu sou amigo das pessoas. Só que no final das contas, o que você faz? Você está fazendo uma ação que está tendo dano totalmente contrário ao que você está fazendo. Então, o termo social wash, o termo greenwash, purple wash e vários outros washes, ele tem que fazer a gente refletir em que parte da vida a gente está sendo filantrópico, em que parte da vida que a gente está fazendo um marketing mentiroso. E por que eu falo, gente? Não somos perfeitos. Tem coisas da minha vida que eu também preciso melhorar. Então, quando a gente fala, né, uma coisa, ela tem que vir primeiro para a gente, para depois ir para o outro, né? Tem gente que fala que não gosta, tal, mas tem uma frase do Paulo Freire que é muito forte, que ele fala assim, que a educação começa, né, na verdade, né? Então, como é que eu vou educar o outro se aquilo não é uma verdade para mim? Então, quando a gente fala, né, uma coisa, a gente tem que fazer, e a gente tem que cobrar também o que fala para se aplicar. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também tem sempre o que mudar. Então, acho que esse foi a mensagem que a gente queria dar com esse podcast, né? Não sei se o Felipe quer falar mais coisas, mas assim, para vocês refletirem. Setembro Amarelo é importante, lembra da história que o gerou, e lembra que enquanto a gente estava fazendo esse podcast, pelo menos uma pessoa no nosso país, segundo as estatísticas, fez esse ato. Então, o que eu quero dizer, reflexão. E se está dizendo que no mercado de trabalho está explodindo esse índice, no momento que as empresas nunca esteve tão engajadas com o social, com o DS, com as coisas, alguma coisa está errada. Então, nós somos parte do todo. Então, nós também podemos estar ajudando que essas coisas aconteçam. Então, é uma reflexão. Eu acho que é isso que eu queria. Eu quero que esse termo social wash faça, assim, um meio, né? Então, o Felipe falou uma coisa. Pode falar bem. Pode falar, por favor. O Felipe falou uma coisa que eu acho até interessante, porque isso daí não vira legislação. Realmente, Felipe, não vira, mas hoje está se cobrando mais, por exemplo, ainda mais quando a empresa é maior, a mesma coisa o greenwash. Se a empresa faz um marketing filantrópico e aquilo sai na mídia, por exemplo, já viu aqueles casos assim naquelas empresas que daí se muda alguma coisa, mas trabalho escravo, né? E aí sai na mídia e tal, e a empresa tal, lá. Eu espero que realmente haja sim um cuidado maior. Se uma empresa fala que ela faz uma coisa com os funcionários, tem respeito e tal, e que isso não seja feito, que fique muito mais claro. Tem países que já estão fazendo isso, mas que fique muito mais claro na nossa legislação que aquilo ali é nocivo e que a empresa tem que ser punida. Porque se a gente está falando que as empresas que vão se segurar, elas têm que ter o desenvolvimento sustentável, a gente tem que cobrar. E o desenvolvimento sustentável não é só econômico, ele é social, ele é ambiental, para que a economia dê certo. Então, essa é uma reflexão que eu queria que vocês passassem, que as empresas fizessem, que os RH fizessem, que os diretores fizessem. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre vou falar, né? Será que somos social wash? A gente não faça marketing filantrópico, porque quando você faz, eu estou sendo forçado, você está sendo omisso. Então, muitas vezes, a sua ação e a nossa ação de fechar os olhos ou ser
apoiador do Setembro Amarelo só em setembro, ou ser apoiador das causas da doença só em janeiro, faz a gente ser parte da tragédia, né? Então era isso que eu Isso é verdade. A que eu gente já queria. tá com tragédia. Mas é um assunto bem amplo, assim, que a gente vai desenvolver ainda muito. A gente vai trazer pessoas do setor mesmo para falar sobre isso, da área para conversar sobre isso, justamente para evitar também que a gente fale algo que não seja mais aprofundado. Então a gente quer trazer profundidade nos assuntos, justamente para a gente conseguir explicar o mais claro possível para todo mundo. Sim, Certo? exatamente. E uma coisa, Felipe, que a gente sim vai trazer, né? Esse é um assunto que eu milito, né? Eu entrei para o CVV, fiquei muito pouco, né? Porque é complicado, gente, a gente ouvir, né? Quando a gente também perde alguém próximo, acho que muita gente está nesse legado, né? Você acaba sendo chamado de sobrevivente, né? Por quê? Porque você automaticamente passa essa estatística. Então, se alguém perder alguém próximo, já tem essa questão. Só que muitas vezes, gente, uma coisa que eu queria colocar do sobrevivente é o sobrevivente no mercado de trabalho. Teve um caso, acho que foi ano passado, lá no aqui em São Paulo, no MP, não sei, foi dos advogados, que se diz a pessoa cometeu, que ela estava sofrendo assédio, enfim, tal. Quando você comete um caso assim, normalmente você vê muito isso nas escolas, né? A outra pessoa pega, que era muito próxima, ela vira estatística, e pode acontecer que aquele colega também, aquele outro faça isso. Então, não falar sobre o tema remete em várias outras coisas. Mas é sobre isso que eu quero que a gente fale, porque senão, o que vai acontecer? As pessoas já sabem que é meio que só às vezes marketing. Então, assim, não vai ter valor a cor que você colocar, não adianta você sair com um selo. Então, é um momento de autorreflexão, né, Felipe? Faça Sim. autorreflexão se Isso você um não fato. está conseguindo. É um fato. A gente tem que refletir bastante sobre isso. Na realidade, acho que as áreas de desenvolvimento humano e organizacional das empresas têm que começar a botar a mão na consciência aí e rever alguns conceitos, algumas atitudes dentro da própria empresa para evitar esse tipo de coisa. E outra coisa, eu acho que todo mundo aqui, né, nesse histórico já deve ter perdido, conhecer alguém que aconteceu isso. E o que eu acho forte é a gente falar assim, a pessoa não dava o sinal. Se você procurar, se você der uma olhada, você vai ver que às vezes, muitas vezes, ela chegou e falou para você, eu não estou bem com isso. Ou eu não estou me sentindo bem. Ou, muitas vezes, você via assim, ela não falava, mas você conseguia ver, às vezes, no ambiente de trabalho, ela externando cansaço. Ou você, muitas vezes, no ambiente de trabalho, aquele gestor que nem é gestor, está gritando, né? Ou aquele colega está passando a perna, ou tudo que a pessoa faz não estava bem. Então, automaticamente, na mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela não tem, que ela não desenvolve, que ela não entrega nada, ou, por exemplo, aqueles comentários que mulher escuta muito, tá, o que a gente vai fazer? Você pode viajar porque você tem filho, ou você, sabe, ou às vezes num desespero, às vezes uma mãe ou um pai tem que atender uma ligação porque, sei lá, a escola ligou que o filho tá doente. Ou, peraí, você não consegue, sabe? Então, sabe, não é? São coisas assim que a gente precisa Eu, refletir se a gente não está cometendo. eu li foi bem interessante, sim, eu li uma passagem de um texto que ele fala o seguinte, que às vezes o sinal ele não é tão gritante assim, nossa, ele precisa de ajuda, mas que a gente tenha mais tempo para as pessoas, da seguinte forma, às vezes alguém chega para ti e fala assim, ô, podemos sentar ali e conversar um pouquinho? Talvez esse seja o sinal. E aí fala no texto que 8 minutos seus dados para essa pessoa, sabe, são suficientes para evitar que ela faça alguma coisa. Sabe? Exatamente, foi o que o Felipe falou. 8 minutos, né? O que é 8 minutos? 8 minutos de atenção. O que são 8 minutos no teu dia? É nada. É o tempo que tu passa rodando reels no Instagram, é tempo que tu fica vendo porcaria, e são 8 minutos que muitas vezes são necessários para aquela pessoa, e tu acabou não doando esse teu tempo para ela, não dando essa oportunidade,
sabe? Porque achava que tinha coisa mais importante para fazer. Sim, sim. É muito forte isso, Felipe. Eu acho que a gente pode, né? Está concluindo aqui, mas pensando, gente, vamos fazer uma reflexão. Pense em alguém que talvez te falou uma coisa semelhante, que queria conversar, não só no ambiente de trabalho, né, da Com sua certeza. vida. Pega, faz uma ligação, ou fala, dedique alguns minutos, né, ou horas, não sei, mas Sim. aquele tempinho que para você, que você não está, que você às vezes você pede, foi o que o Felipe falou no Instagram, ou N coisas, e muitas vezes você vai sentir que aquelas palavras, ou escreve alguma coisa do seu coração, Sim. seja sincero, né? E você vai sentir que aquelas palavras, que aqueles seus minutinhos, pode ter salvado uma vida. Ou pode ter ajudado ela numa decisão que vai ter reflexo na vida dela toda. Então, né, os seus 8 minutos, né? Vamos terminar, né, Felipe? Os 8 minutos da mudança, os 8 minutos que podem salvar uma alma, né? Uma vida, na Na verdade. realidade, fica aquela pergunta, né, Daiane? O que são 8 minutos, né? Nada, sabe? Exatamente. É muito simples do ter 8 minutos para conversar com alguém, sabe? E às vezes, Felipe, eu não sei como é que é no seu trabalho, em São Paulo é muito comum, tá? Eu, por exemplo, eu fiz estágio no Rio, eu ficava muito brava, porque lá em Macaé, eles tinham essa mania de dar os 2 beijinhos no rosto, né? Eu já chegava, tipo, às vezes estressada, já perdi um tempo do caramba, eu aqui, putz, São Paulo já achava ruim um. No passado era assim, 2? Ah, caraca. Eu quero dizer que a gente está sempre tão acelerado que às vezes eu falar assim para a pessoa, olhar no olho e falar assim, oi, tudo bem? Sabe? É o que a pessoa precisa. Às vezes, Claro. precisar, eu estou aqui. Que nem você é gestor, você fala para sua equipe, olha, se você precisar, eu estou aqui. Aquilo às vezes tem um poder tão grande, ou até mesmo, né, Felipe, como gestor, você pode ser. Eu falo que né, o pessoal fala que ele é uma pessoa assim, um gestor exemplo, mas uma das coisas que faz, puxa vida, o seu trabalho foi muito bom, parabéns. Sim. Não é? Às vezes só essa palavra, gente, só essa palavra, ela faz com que aquela pessoa não vire estatística do Setembro Amarelo. E você nunca vai saber, não é? Sim. Não é uma Isso gota d'água num copo é, cheio. é uma gota d'água. Isso mesmo. Cara, é um trabalho de formiga, assim, que a gente vai fazendo, sabe? Isso é um fato. E aí fica essa reflexão aí. Que nem tu falou, como gestor, as minhas portas estão sempre abertas. Então, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo muitas vezes para sentar e conversar com alguém, sabe? Sim, sim. Então, eu deixo de fazer uma atividade que eu tenho que entregar no dia para dedicar um pouco de tempo para aquela pessoa, porque talvez seja aquilo que ela precise. Enfim, sabe? Mas é a forma que eu trabalho, entende? Então, não é obrigatoriedade para todo mundo, mas eu vejo muito essa questão dos que eu falei para os 8 minutos. Sabe? O que são 8 minutos? Não são nada. E aí é um simples elogio, é dizer assim, pô, como é que foi teu final de semana, na segunda-feira, sabe? Ah, como é que tá a família, como é que tá o filho? São perguntas simples, mas que resolvem muita coisa, sabe? Por mais idiota que tu ache, nossa, é tão idiota perguntar como é que foi o dia daquela pessoa, como é que foi o final de semana, só que muitas vezes é uma pessoa que não recebeu nenhum tipo de atenção, sabe? Acho que foi, hoje é sábado, foi na quarta-feira. Eu tava no semáforo, parado com o carro, com o vidro aberto, e um cara veio me oferecer, acho que bala, alguma coisa assim, me vender. E eu baixei o vidro, eu tava com o vidro fechado, eu baixei o vidro para responder ele. Eu falei, cara, tu vai me desculpar, mas eu não tenho R$ 1 dentro do carro, eu só tenho cartão. Se tu aceitar Pix, ele falou, não, querida, só dinheiro, mas muito obrigado pela humildade e pela honestidade de conversar comigo, porque ninguém abre a janela para mim. Eu falei, pois é, sabe? Então são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que a gente vê assim, pô, posso não ter comprado, mas o cara em situação de rua, mas eu agi com ele com dignidade, da forma que ele tem que ser tratado, entende? Essa que é a ideia. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado assim. Então é bem, cara, é um limiar muito grande, muito pequeno, aliás, porque tu fica nessa situação de, não vou falar, não vou isso, não vou baixar o vidro.
Eu entendo que talvez São Paulo seja diferente. Não Joinville é é, mas maior. o significado que você quis dizer, né? A pessoa falar, alguém É, olhar para dá mim. atenção, sabe? Porque na realidade aquele cara, eu penso muito assim, aquele cara para a sociedade, ele é invisível, sabe? É Então, verdade, né? e aí a hora que ele se vê assim, ó, pô, alguém tá me enxergando, alguém veio, me deu uma satisfação porque não tá comprando comigo. Peraí, eu não sou tão invisível assim, sabe? Então, são algumas situações que eu vejo que a gente consegue contornar e sem fazer, eu digo sem fazer muito, sabe? Sem gastar tempo, são coisas simples de fazer. Exatamente. E, gente, eu queria, né? É uma coisa que eu acho que é importante terminar. Às vezes a pessoa que está ouvindo tá com esses pensamentos, dizendo assim, o mundo é louco, sabe? Às vezes a gente está com dores, mas assim, sim, vai melhorar, sabe? Procura ajuda, você é importante, sabe? Tá tudo bem, às vezes, se estressar, sabe? E que nem o Felipe falou de uma coisa, só concluindo o que me fez lembrar, eu fui fazer um serviço social alguns anos atrás, no Dia das Mulheres, né? Com prostitutas, eu fui fazer o serviço. Era coisa louca. Eu lembro que na época eu tinha assim um pouquinho assim, não falava, mas eu senti que estava me incômodo a questão do preconceito. Puxa, a gente foi entregar kits e conversar com essas pessoas, enfim. Mas quando eu cheguei lá, foi um impacto para mim, mudou totalmente a minha mente, como eu olhava essas mulheres. Por quê? Não foi desses prostíbulos assim de alto padrão, não. Eu ia falar com as pessoas, ia entregar o kit, só que eu queria conversar, e às vezes o pessoal, Dani, vamos, e eu estava conversando com elas, e uma delas falaram assim, muitas não eram da cidade, né? Eu fiz um evento numa cidade e falaram assim, eu venho em outro local porque eu não quero que falem de mim. Mas assim, ela fala assim, eu tenho um filho, eu estou tentando sustentar, e começavam a falar da vida delas, que era de chorar. Tinha muitas que às vezes vinham de outro estado, chegava aqui, de repente virava aquilo, sabe? Porque já chegava devendo. Gente, a gente vai ver lá fora essa questão do tráfego, a gente tem isso aqui no Brasil. E aí o que era muito louco, você viu os carros que paravam ali, vocês viam que eram pessoas teoricamente com famílias, com aquele que você nem imagina, e às vezes a gente não julga essas pessoas, e eu ouvindo o caso, eu ouvindo a situação de cada uma delas ali, eu fiquei assim muito tocada, eu senti que eu estava tendo pensamentos às vezes de um olhar que era desumano, e eu lembro que umas duas falaram assim para mim, elas ficaram impactadas, falaram assim, nunca uma mulher assim parou para me ouvir. E a gente tentando falar, tentando dar a questão do, né? Então, assim, tem todo um punch, então muitas vezes pare para ouvir. Você é um diretor, pare para ouvir. Você por exemplo, a moça do café. Eu não gosto de café, né? Mas eu gosto de comer. Mas vamos supor, o pessoal do café. Fale para aquela pessoa, meu Deus, o seu café é muito bom. Sabe, quando aquele dia que você sente falta porque ela não estava lá, e ela ouvir que o que ela faz é bom, pode mudar a vida dela. Então foi o que o Felipe falou: abra a janela e olhe para o outro, né? É abrir a janela e olhar pro outro, sabe? Ninguém é invisível, sabe? E quem precisar de ajuda, peça. Sabe? Exatamente, é isso, eu começo aí, né? A ideia do gotejamente, a gente quer gotejar a mente com assuntos que muitas vezes a gente não fala, assuntos audaciosos, mas necessários. Não adianta, a gente vai em ciência, vai falar de tudo. Só que para a pessoa ouvir tudo, ela tem que estar bem, né? Fisicamente, mentalmente. Então não tem como eu tampar os meus olhos e não falar do importante Setembro Amarelo, né? E de todas as outras cores do ano, mas não sejamos social wash ou greenwash ou até mesmo militando as causas que nos beneficiam. E isso no setor técnico também. Eu sei que uma coisa é ruim, mas eu não vou falar porque aquilo pode me fazer perder contratos. E aí eu falo assim, gente, o dilema do trem, né? É uma escolha, assim, muitas vezes sim,
Mas você não falar ou você não fazer algo é um trade-off, e que isso não seja você refletir na vida das pessoas. E que eu espero que a pessoa, você pode estar ouvindo esse podcast não em setembro, ou talvez aqui meses. Ah, mas não é setembro, não. É para você refletir se você está fazendo, se você está mudando a sua vida, se você está cobrando que o Setembro Amarelo, que as ações diárias, elas sejam feitas todos os dias, que você milite todas as causas das cores e todas as campanhas que são muito importantes, são muito bonitas, mas na sua vida, por exemplo, em dezembro, você tem a questão do Dia da AIDS. Lembra no passado, o pessoal que tem mais idade, assim, né, no caso que nem eu, assim, já quarentou, teve uma época que quem tinha AIDS, por exemplo, a pessoa tinha vergonha de falar. Por quê? Porque todo mundo já julgava que a pessoa era o quê, né? Ah, a pessoa fica com todo mundo, ah, e a pessoa é não sei o quê, papapá. E muitas vezes a pessoa tinha pego talvez um transplante ou uma traição do próprio cônjuge, sabe? Tem tantas outras histórias e as pessoas não falam sobre isso porque as pessoas têm vergonha. Então a gente tem que quebrar tabus. E se eu quebrar tabus em janeiro, fevereiro, março, em todas essas outras causas, com certeza, em vez de eu ter um aumento absurdo nos índices de casos de suicídio, eu vou ter redução. E aí o setembro amarelo cada vez vai ser um momento de tipo, juntos, né? Somos fortes, né? Unidos, imbatíveis, que é o que eu falo, mas vai ser um momento assim reflexivo. É isso que eu queria que vocês colocassem e linkassem, por exemplo, amarelo é a minha cor preferida da vida. Por quê? Porque ela me remete ao sol. E o sol não te dá esperança? Tipo assim, quando você tá naquele dia, você fala assim, meu sol brilhando. Então, pensar que você pode ser o sol, né, de alguém. Então, é isso, né? Para mim é um assunto muito profundo. Eu até me seguro para falar, porque é uma das nossas metas de vida. Vamos ser sol das pessoas, né? Sim. É isso. É isso, gente. A gente já conversou bastante, já foi 1h15 mais ou menos conversando. Nós vamos trazer mais pessoas para conversar sobre o assunto, isso não tenham dúvidas. E sobre diversos outros assuntos aí que a gente achar que for importante, a gente vai trazer para conversar pelo Gotejamente, porque somos especialistas em saneamento. Daiane é engenheira, eu sou biólogo com especialização em saneamento também. E só que a gente entende que tem bastante gente que a gente conhece que pode falar de diversos assuntos. Nós podemos também trazer diversos assuntos justamente para tornar esse podcast cada vez mais amplo, tá? Tanto no número de pessoas que a gente vai atingir, quanto nos assuntos que a gente vai falar nele, tá certo? A gente agradece mais uma vez aí a todo mundo, agradece principalmente ao Jump Park, Jump Barbecue, de Jundiaí, tá? E até a próxima. O Jump aí, gente, quem não conhece, mora aqui na região, passa por aqui, Jundiaí do lado de São Paulo, vale a pena. A gente está falando da questão, né? A empresas, vai lá, gente. O pessoal às vezes precisa pular, ouvir uma música para relaxar, né? E é muito legal, assim, o Jump, o que eles fazem. Eu fui no evento semana passada que eles cederam espaço para profissionais de 3 escolas públicas da cidade de Jundiaí para falar sobre inclusão. Porque é um argentino dono, né? E ele fala assim: não, eu preciso ajudar, eu quero educar, eu quero militar. Então, vamos procurar também lugares, assim, ambientes, assim, que dê essa sensação da gente que a gente é importante, né? Então, agradeço aí o apoio do Jump Park, né? Aí o Felipe, né? E a gente vai trazer especialistas para falar do tema. Começamos a gente, né? Por causa dessa questão do meu link com a palavra social wash. E bora lá, gente. E passe, sabe? Fala para as pessoas ouvir, porque às vezes alguém precisa ouvir isso, que estamos preocupados sim, e que sim, a gente sabe que muitas vezes é só social wash, mas a gente pode mudar essa realidade. É isso daí. Tá certo, valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.